Oi, pessoal, todos bem? Nós vamos então agora dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Só que eu estou com um pouco de dificuldade, não sei, deve ter mudado alguma coisa no WhatsApp, que eu vou precisar gravar videozinhos mais curtinhos. Então vai dar um número maior de videozinhos, mas no final, juntando tudo, passam uns 20 e poucos minutos, que é o tempo que dura a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 4. Pluralidade das existências. Subtítulo da reencarnação. Então, pergunta 166 a 170. Então, a alma que ela não alcançou a perfeição na vida corpórea, ela terá que suportar a prova de mais uma nova existência. Então, todos nós passamos por várias existências físicas. Então, o objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. O que é isso? Nós vamos crescendo a cada nova encarnação, nós vamos nos aprimorando espiritualmente. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas essas impurezas, ela não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, aquele que caminha depressa, ele se poupa das provas. Então, o espírito, depois da sua última encarnação, ele se transforma em espírito bem-aventurado, ou melhor, espírito puro. Então, se você aproveita bem essa sua encarnação, você vai andar mais rápido, vai ser menos penoso o seu processo de evolução. Então, isso só vai depender de nós mesmos, tá? Outro subtítulo, a Justiça da Reencarnação. Pergunta 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Resposta, sobre a justiça de Deus. Tá? Então, todos os espíritos, eles tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea e lhes dá oportunidade em novas existências de realizar o que não puderam fazer ou concluir nessa primeira prova. Então, nós temos essa chance, né, de nos melhorarmos a cada encarnação. E a doutrina da reencarnação é a única que nos explica o futuro e nos oferece o meio de resgatar nossos erros através das nossas provas. Certo? Então, esse é o vídeo 2. Então, como nós estamos falando, a reencarnação é que nos dá condições, né, de sermos melhores a cada nova encarnação. Então, nós precisamos ter esse entendimento que tudo depende de nós mesmos, de como nós vamos optar viver a nossa vida para termos um futuro melhor. Tá? Agora vem outro subtítulo, Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172 a 188. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Resposta, não, nem todas, né? Mas nos diferentes mundos. O que passamos neste globo não é nem a primeira e nem a última, e é uma das mais materiais e distantes da perfeição. Então, nós, neste momento, estamos no mundo de provas e expiações, e que ainda é um mundo muito material. Nós já estudamos sobre isso também, né? Nós estamos melhor do que muito tempo atrás, nós vemos da época primitiva, então nós crescemos muito e já estamos nos melhorando a cada nova encarnação, que nós já estamos entrando na regeneração, mas ainda assim ainda somos muito materiais, tá? Então, a alma, ela pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo e, se não progredir, pode ir para mundos que não seja melhor e que pode ser pior também, que é o caso que nós já falamos muito, já lemos sobre exilados da capela. Quem foram? Os habitantes da capela, que foram exilados porque tiveram toda a chance para se melhorar. Quantas encarnações foram necessárias eles tiveram, só que não conseguiram se melhorar, não conseguiram transformar esses vícios que eles tinham
em virtudes. Então, o que acontece? Aí vem o expurgo, como aconteceu de Capela, que vieram aqui para a Terra, que nós estávamos naquela época ainda muito primitiva, que foi o que vieram dar um impulso para nós crescermos, né? E a mesma coisa está ocorrendo agora. Já está sendo expurgado muitos espíritos aqui da Terra, que estão indo para um outro planeta mais primitivo, para ajudar no seu desenvolvimento e ser uma prova para que eles aprendam de uma vez por toda que o caminho é outro, certo? Para se modificarem, para ter essa oportunidade de crescimento. Esse é o vídeo 3. Pergunta 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Resposta: não. Pois há mundos que estão no mesmo nível do nosso aqui, né? E onde o espírito não aprenderia nada. Quer dizer, não adianta você ir para um mundo que está no mesmo patamar do nosso, certo? Então, passando de um mundo para o outro, o espírito conserva a sua inteligência que tinha, mas ele pode não ter meios de manifestá-la. Depende da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Certo? Como o exemplo dos exilados da Capela, eles tinham um conhecimento muito grande, uma inteligência muito avançada, perto da nossa, que estávamos na parte primitiva do planeta, né? Eles não puderam pôr em prática tudo aquilo que eles conheciam, mas muito do que eles conheciam, eles puderam pôr em prática, que foi para dar o empurrãozinho que nós precisávamos para crescermos, né? Para desenvolvermos. Então, muito do que eles conheciam ficou ali adormecido. Então, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram com um estado inferior e a própria Terra já está passando para uma transformação. Se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, até o desenvolvimento da Terra está ligado a quê? A nós. Quando nós nos tornarmos pessoas melhores, a Terra também vai poder crescer junto com nós. Tá? Então, a oportunidade é para ambos. Então, a substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. Então, cada mundo tem uma característica e o perispírito é mudado conforme a característica de cada mundo. Então, os espíritos puros, eles habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como nós estamos na Terra. Eles podem estar por toda parte, eles têm essa liberdade de ir e vir, enquanto que nós estamos aqui praticamente, pode-se dizer, presos, né, na carne, não temos essa liberdade de estar aqui, de estar amanhã em outro lugar, tá? Então, esse aqui é o vídeo 4. Transmigração progressiva. Pergunta 189 a 196. Então, desde o princípio da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como homem, tem a sua infância também. Na sua origem, o espírito só tem existência instintiva e possui apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Aos poucos a inteligência vai se desenvolvendo. Nós estudamos isso também, lembra? Que no princípio a gente não tinha muita noção das coisas, aos poucos nós fomos tendo noção, a consciência de si mesmo, e ali nós fomos crescendo, aquele espírito vai se desenvolvendo e vai crescendo, amadurecendo. Outra pergunta: as almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Resposta: infância relativa. São almas que já progrediram, pois elas têm paixões. Né? Então, as paixões são sinais de desenvolvimento, não de perfeição, mas eles estão em desenvolvimento. Quanto mais o homem avança na sua vida atual, as provas seguintes serão menos longas e penosas. O homem pode assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura. É o que a gente vem falando. Eu já tenho a noção de que hoje, o que eu passo hoje, é fruto do que eu vivi no passado. E amanhã vai ser fruto do que eu estou vivendo hoje. Então, nós estamos tudo muito ligados. Então, quanto mais eu despertar hoje para a verdade, que se eu me tornar uma pessoa melhor hoje,
as minhas próximas encarnações vão ser muito melhores do que eu estou passando hoje. Então, só depende de mim, só depende da gente ter uma vida melhor no futuro, de eu ser melhor hoje, tá? Então, a marcha dos espíritos é progressiva, jamais ela retrocede. Eles não descem de categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espírito. Lembrando que Herodes ele era rei, Jesus foi carpinteiro. Então, tudo que nós aprendemos até agora, isso está gravado, está fixado, é só nosso. Ninguém tira, nós não perdemos, tá? Mas o homem, ele pode, de uma hora para outra, descer como ser humano, tá? Mas espiritualmente não. Este é o vídeo 5. Então, o homem que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências das suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência, menos penosa. Essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal. Então, se eu sei que tudo depende de mim, chega, eu não quero ser pior amanhã, então vai depender de mim ser hoje uma pessoa melhor, de eu ser hoje, não de mim, desculpa, ser hoje uma pessoa melhor. Então, isso ajuda a nós evoluirmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento de vida após a morte. Isso é muito importante, tá? É um despertar que nós estamos tendo. Outro subtítulo: Destino das crianças depois da morte. Pergunta 197 a 202. O espírito de uma criança morta na infância é tão avançado como o de um adulto? Resposta: algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido mais experiências. Então, é muito frequente o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o dos pais. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. Então, ela só veio aqui para viver aquele restinho que faltou. E a sua morte, na maioria das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais, que eles precisam passar por esse sofrimento, por essa perda, para valorizar alguma coisa que eles não valorizaram no passado. Então, outra pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em eternidade? Quer dizer, o que acontece com esse espírito? A resposta: ele recomeça uma nova existência. Então, ele vai se preparar para quê? Para encarnar novamente, para que uma nova encarnação venha para ele dar continuidade à sua evolução. Certo? Este é o vídeo 6. Sexos nos espíritos. Pergunta 200 a 202. Os espíritos têm sexos? Resposta: não como os entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há o amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos, quer dizer, um amor diferente. Os espíritos se encarnam, homens ou mulheres, porque eles não têm sexos, tá? E como devem progredir em tudo, cada sexo lhes oferece uma prova e deveres especiais, tá? Então, é importante que o espírito se encarne ora como homem, porque os homens são mais racionais, então eles vão ter um tipo de entendimento da vida diferente que uma quando encarna como mulher, que a mulher é mais emocional. Então, é importante para o espírito ter esses dois entendimentos, essas duas experiências, que faz com que o espírito cresça, tendo tanto entendimento como sendo homem, como sendo mulher. Além da oportunidade de adquirir essa experiência. Então, essa experiência é muito importante. Por isso, como o espírito não tem sexo, ele vai ter que passar por experiência tanto masculina como feminina, certo? Agora vem outra subtítulo: parentesco e filiação. Pergunta 203 a 206. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, tá? Os espíritos que se encarnam numa mesma família são espíritos simpáticos, ligados por relações interiores. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam estranhos uns para os outros, para lhes servir o que? De prova.
tá? Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, podemos ver que dois seres nascidos de pais diferentes, eles podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Enquanto vemos dois irmãos consanguíneos se repelirem. Então, isso é explicado pela pluralidade das existências. Tá? Então, é muito comum, este é o vídeo 7, tá? Então, é muito comum você ver irmãos que não se entendem, que não se dão bem, enquanto que entre amigos eles se encontram verdadeira identidade, tá? Porque nem sempre os espíritos simpáticos estão na mesma família, tá? Então, nós temos outro subtítulo, semelhança física e moral. Então, um subtítulo vai completando o outro. Pergunta 207 a 217. Os pais transmitem aos filhos semelhança física e não moral. Os pais, eles têm grande influência sobre os filhos. Têm por missão desenvolver o espírito dos filhos pela educação. É uma tarefa que, se falhar, eles serão culpados, ou digo assim, serão cobrados, tá? Um mau espírito, ele pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos e exemplos o levem para um caminho melhor. Os maus filhos são uma prova para os pais, então é seu dever melhorar o espírito do filho. Então, nós vemos, sim, alguns filhos que precisam muito dessa orientação. Então, eles vêm, pedem para vir uma família, até que não seja a deles, mas uma família que possa lhe dar bons conselhos, bons, como é que eu falo? Bons conselhos. Como é que é a pessoa quando ela é... Nossa, me fugiu a palavra. Exemplos, tá? Então, nos exemplos dos pais, os filhos podem se melhorar, né? Até a gente fala que a gente acaba educando mais pelo exemplo do que pelo falar. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, vem um espírito tão necessitado que ele pede para vir nessas famílias com bons exemplos para poder se melhorar, porque como ele estava vindo, ele não estava conseguindo. Então, aí que vem espíritos estranhos em alguma família, mas é para realmente ajudar mesmo, né? Então, existem espíritos que encarnam como gêmeos por simpatia, que eles querem estar felizes, um completa o outro muito, eles até pedem para virem juntos, né? Mas não é uma regra, porque existem espíritos inimigos, maus espíritos que escolhem viver juntos para terem a chance de resgatar, a chance de estar tão juntos para tentar a se amar através desse laço de irmãos, tá? Esse é o vídeo 8. Então, outra pergunta. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das suas existências anteriores? Resposta: sim. Isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele vai mudar. Ele está aqui para isso, para melhorar, né? De orgulhoso e mau, ele pode tornar-se humilde e humano, se ele tiver a luz, né, do entendimento e do arrependimento. Tá? Então, nós estamos aqui para termos esses exemplos, essas experiências, para nos tornarmos melhores. Quanto à semelhança física, o espírito não traz de uma para outra encarnação a semelhança física, isso não tem como. Mas ele pode imprimir em certo caráter o seu rosto, né? Então, ele pode imprimir um certo caráter sobre o rosto. A gente ouve muito a expressão os olhos como espelho da alma. Quer dizer o quê? Que o rosto ele vai refletir a nossa alma, né? Então, realmente, esse tipo de reflexo nós vamos ter, mas não de semelhança física. Agora nós vamos outro subtítulo, ideias inatas. Pergunta 218 a 221. O espírito encarnado, ele conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança.
o que chamamos de ideias natas. Então, nós trazemos no nosso gravado, no nosso inconsciente, os nossos conhecimentos, tá? Mas vai vindo aflorando para nós como se fosse umas ideias, né? Então, vai vindo, vai aflorando, vamos trazendo à tona à medida que nós vamos precisando usá-las e colocá-las em prática, tá? Os conhecimentos adquiridos em cada existência, eles não se perdem. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los, mas a intuição ajuda no seu adiantamento. Então, essa intuição que nós vamos tendo é o libertar do nosso inconsciente, né? Que vai trazendo conforme nós precisamos daquele determinado conhecimento, aquele determinado entendimento que nós já tínhamos em outra existência, tá? Esse é o vídeo 9. Então, o espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Nada se perde, tá? Uma faculdade intelectual, ela pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra, talvez, né? Então, ela fica ali em estado latente, para ressurgir mais tarde, na hora certa, tá? Então, o espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado como espírito, ele tem consciência instintiva do mundo invisível. Todos nós temos essa certeza lá no fundo que é impossível acabar assim do nada, né? Que tem alguma coisa além da vida, além da morte, tá? Porém, muitas pessoas, né, por puro preconceito, acabam deixando essa ideia de lado, né? E junto com uma ignorância, né? E ele mistura com superstição e aí acaba se desligando desse sentimento que nós temos e achando que realmente não, o mundo é isso mesmo, acaba com a morte, não leva nada dessa vida, então aqui é só essa existência que vale. E a gente sabe que não é assim, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 5º, que é considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Certas pessoas repelem a idade da reencarnação por motivos ou conveniência. Acham que uma existência já basta, já é o suficiente, não quer saber de reencarnar, de começar tudo de novo. Então, para eles, é muito mais fácil ficar preso nessa única existência. Porque eu não quero ter comprometimento, então eu acho que aqui é assim que vai ser. É um engano muito grande, não é? Então, podemos dizer que a doutrina espírita sobre a reencarnação, ela não é tão terrível como se imagina. Se nós estudássemos a fundo, não ficaríamos tão assustados. Então, a pessoa tem toda a luz do entendimento. Se ela pegar a fundo, tentar entender, compreender, ela vai ver que não é difícil. Basta querermos sermos melhores, né? Temos a faca e o queijo na mão, vai depender da gente só. Querer ser melhor, ter esse entendimento, essa luz do entendimento. Isso é muito importante. Conhecimento é o que muda a gente, é o que nos faz melhor a cada dia, certo? Este é o vídeo 10. Então, se as pessoas estudassem, tentassem entender melhor essa vida após a morte, que a vida continua, saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo. E podem, a partir desta vida, se elevarem tão alto que elas não vão temer, né, uma vida futura, não vão cair no lamaçal que de repente caíram em outras existências, né? O que não se puder mudar, o que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. Nós temos essa chance, essa oportunidade. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. E ninguém está excluído da felicidade suprema. Aqui todos podem pretender, todos nós queremos isso. Quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho, nós temos como superá-los sim e fazemos nossa vida melhor. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito quando Jesus respondeu a Nicodemos, né? Ele disse: em verdade, te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Então, nós temos tudo à nossa mão. É só querermos procurar, ir atrás, ter a luz do entendimento, do conhecimento e nos tornarmos cada dia mais uma pessoa melhor. Para quê? Para nós termos um futuro melhor. Só depende da gente. Nós já estamos estudando isso há 2 anos, praticamente, há pouco mais até de 2 anos. Então, nós tivemos essa oportunidade, essa luz do entendimento. Então, depende de nós só agora sermos ou não pessoas melhores, certo? Então, nós temos tudo na mão, vai depender da gente mesmo. De estudarmos e não deixarmos nada para depois. Vamos resolver tudo hoje, vamos tentar nos melhorarmos hoje, para que amanhã nosso futuro seja melhor, certo? Um beijo grande para vocês. Agora para você gravar vários vídeos. Vamos ver se eu consigo entender agora como é que é o novo conceito aqui do WhatsApp. E vamos ver se ficou bom, tá bom? Senão eu refaço tudo novamente, sem problema. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E estamos caminhando para podermos voltar logo mais às nossas aulas presenciais. Estão fazendo muita falta para todos nós, né? Se Deus quiser, logo mais nós estaremos novamente em aula. Um beijo bem grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.